Bom, nós conversamos sobre o trabalho com Cristo, conversamos sobre o trabalho espírita, sob a ótica ou o pensamento, debaixo desse pensamento espírita. Falamos en passant do movimento espírita, e o centro espírita é parte desse movimento. Eu diria que o centro espírita é o principal elemento, o principal elo entre o espiritismo e as pessoas. Nós podemos, didaticamente, colocar 3 objetivos da casa espírita, só para fins didáticos, que eu poderia chamá-los de objetivos superiores, que são a fraternidade, o esclarecimento e a beneficência. Esses são os 3 objetivos de um centro espírita. A ideia de fraternidade nos leva àquela fala do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz lá: espíritas, amai-vos. Esse é o aspecto que precisa ser o clima de uma casa espírita, de um centro espírita. O amor deve ser algo no ar. O amor, não esse amor de reciprocidade, mas o amor do puro sentimento. O gostar das pessoas, porque é bom gostar das pessoas. Essa fraternidade, frater, família, por isso chamamos casa espírita. Uma família não consanguínea necessariamente. Uma família de pessoas desconhecidas, mas afinizadas em um propósito. Uma família que busca, em conjunto, o crescimento individual para colaborar com o crescimento coletivo. O aspecto da fraternidade, espíritas, amai-vos, é esse respeitarmos-nos uns aos outros. Respeitar o jeito de ser de cada pessoa. Um trabalho coletivo, as individualidades são respeitadas e todas se colocam para um bem maior, um bem coletivo. Nós não nos anulamos no trabalho, mas é preciso que haja aquela concórdia coletiva para que se dê alegria ao trabalho, para que o tempero de todas as atividades da casa espírita sejam gotas, salpicos de alegria. Alegria por poder servir, alegria por ser servido, alegria por aprender, alegria por compartilhar. Então é sim um dos objetivos da casa espírita promover o clima de fraternidade. Não é necessariamente desenvolver confraternizações, mas o clima da fraternidade, de sentir a ausência das pessoas e querer saber onde elas estão, aquelas que sempre estão conosco e de repente não estão mais, o que está acontecendo? Esse é o aspecto de família. Quando um familiar não nos comunica, não telefona, não manda mensagem, a gente se preocupa. O aspecto família, fraterno, de amorosidade, entre aqueles que formam um grupo de pessoas que, embora precisam ser servidas, servem primeiro. Não é servem em si a si mesmas, mas servem primeiro as outras pessoas. E esse grupo é também um grupo necessitado de amparo. O fato de ajudarmos pessoas não significa que não estamos precisando de ajuda. E muitas vezes nós nos fechamos
para as pessoas que estão colaborando nos trabalhos. Olhamos todos os demais e esquecemos daqueles que estão ladeando conosco, ombreando conosco no trabalho. Então, o aspecto de fraternidade é o respeito à maneira de agir das pessoas. Temos pessoas que são mais delicadas no trato, outras nem tanto. Pessoas mais práticas, outras um tanto mais teóricas. Mas é justamente isso, a junção, a união de tudo isso que forma um ser coletivo, uma forma de ser. Temos pessoas dadas, trabalhadores dados às causas sociais, outros ao estudo, outros ao trabalho de atender as pessoas. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito. Umas conversam muito, outras mal abrem a boca. Mas todos são trabalhadores, são servidores, são pessoas. O filósofo materialista, Hegel, ele dizia, seja uma pessoa e trate os outros como pessoa. Isso é um aspecto fraternal. Agora, nós somos espiritualistas, não somos materialistas. E nem sempre tratamos os outros como pessoas. Não se pode levar aquilo que não se cultivou. Então, a casa espírita, se ela não cultiva o sentimento, o amai-vos, ela não levará isso a ninguém. Os trabalhos serão sempre frios. Os resultados serão sempre frios. Porque não tem aquele aconchego. Eu imagino que mais do que ouvir aquelas palavras do Cristo, receber dele um afago, talvez calaria muito mais. E receber dele um afago ensinando, então, mais ainda. Não quer dizer que vamos sair abraçando todo mundo, não é isso? Mas aquele afago do sentimento, de olhar as pessoas sem juízo, sem estabelecer juízo de valor. No livro Contos e Apólogos, tem uma passagem, uma história, narrada por Humberto de Campos, cujo título é A Esmola da Compaixão. Resumindo a passagem, era Pedro reclamando por trabalhar demais. Era Pedro na casa do caminho, Pedro sendo Pedro. Reclamando das pessoas que pediam auxílio e sem merecer, segundo ele. Genericamente era isso. Então ele fazia crítica às pessoas, apontando o que elas haviam feito que levou-as a estar no lugar que estavam. Então ele fazia críticas, até que, encerrando o dia de trabalho, fechando as portas, lhe chega um andarilho, e Pedro ali, sem olhar na pessoa, apenas o percebeu, disse a ela, estamos por fechar a casa, fala-me a que veio, né, avia-te depressa, né, me conta o que você está precisando para eu te atender, para eu ir embora. Em outras palavras, era isso. E o andarilho nada falou, e Pedro, observando os pés do andarilho, viu que estava em postas de sangue, e ele observa ali nos pés a marca de um cravo. E ele assim se assusta um pouco e levanta o olhar, e aí sim, ele fita a pessoa e percebe, e diz assim, mestre. E o Cristo ali de frente para ele disse, Pedro, nós não fomos chamados para socorrer as almas puras do caminho. Rogo-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Peço para os filhos do meu calvário, a esmola da compaixão. Sem compaixão, não há fraternidade. Enquanto emitirmos juízos de valores a respeito das outras pessoas,
não há fraternidade. Nós precisamos entender que o amai-vos não é algo de sensação, é algo de sentimento. É amar sem conhecer. É amar porque a outra pessoa existe. Só isso. Então esse é um dos objetivos da casa espírita. A instrução, o esclarecimento é outro objetivo da casa espírita, que é o que está na sequência da frase. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Então a casa espírita também é um local para nos instruirmos. Mas não é uma sala de aula no sentido estrito da palavra, porque não há professor de espiritismo. Não há professor de evangelho. Por isso até chamamos de expositor. Expõe. Mas não existe autoridade. Aliás, sim, existe autoridade. Irmã Rosália nos fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Essa é a autoridade. Conhecimento não confere autoridade a ninguém. Conhecimento é ferramenta para que ela possa servir melhor às outras pessoas. O instruir na casa espírita não é para a formação de catedráticos espíritas, acadêmicos espíritas. O ensino na casa espírita é uma construção coletiva, norteada a construção, óbvio, no pensamento espírita. Mas é uma construção em que a troca de experiências permite a construção de um conhecimento. O esclarecimento na casa espírita não é fruto de obrigatoriedade, tem que estudar, não. É fruto de uma vontade. Quero aprender, quero saber. A casa espírita pode até valer-se de metodologias, claro, por que não? São testadas e boas metodologias, digamos, didáticas, pedagógicas. Mas o ensino precisa ter mais do que só a metodologia. Um estudo, como é que o pessoal chama? Sistematizado, é válido, é muito bom. Mas não pode ser um estudo que as pessoas entram e quem não entrou não pode entrar mais. Só a hora que terminar e abrir nova turma. O estudo na casa espírita tem que começar e terminar no dia, para que as pessoas que chegarem qualquer dia comecem e terminem aquele assunto. Agora a pessoa chegou, está no meio do estudo, ela vai esperar 6 meses para a nova turma se abrir. Abra a turma de um só. Sistematizar não é um critério reducionista. Sistematizar é criar um sistema. Um sistema que seja diário. Se não diário, que seja semanal. Na próxima semana a gente começa de novo. Por que não? Estudos que permitam às pessoas, de fato, se esclarecerem sob a ótica espírita. Estudos que levem consolo pelo esclarecimento, conforto pelo esclarecimento. Um estudo na casa espírita não precisa ser rebuscado. Não precisamos criar um vocabulário, um glossário para embelezar a fala e dificultar o entendimento. Jesus, ele exaltou o Criador, dizendo: graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes.
Os ensinos do Cristo eram simples, muito simples, e aí, profundamente reflexivos. E a gente começa a criar temáticas de estudos complexas e vamos deixando aquele simples de lado. O instruí-vos é algo de pessoa para pessoa. Os grandes encontros são importantes? São muito importantes. Se nós tivermos um encontro com 3.000 pessoas, ótimo, não tem problema. Eu não sou contrário a isso. Eu observo mais é quem está ali nos estudos, nesses encontros, levando o ensino. Eu confesso que eu desanimei um pouco desses grandes encontros. Me desanimei um pouco. Não pelos encontros em si, mas quando eu comecei a perceber que existia camarim para expositor, que a hora do café tinha um lanchinho do expositor separado, um lanchinho nada de inho, um lanchão, que tinha uma televisão na sala dos expositores para que eles ouvissem as palestras sem precisar ficar lá no meio do público. Quando eu ouvi de expositores dizendo, não, eu não gosto de ficar lá no meio, porque eles ficam perguntando muitas coisas, e eu preciso me descansar um pouco. Quando eu comecei a perceber que alguns têm até segurança, para não deixar as pessoas chegarem perto. Eu acho que deve ser um pouco de falha minha, mas eu me senti deslocado. Eu me senti assim, como dizemos na minha querida São Gotardo, eu não tenho leitura para isso tudo. Acho válido os grandes encontros. Entendo as pessoas quererem ir lá conversar com o expositor, porque querem conhecê-lo pessoalmente, entendo, válido isso. Agora, quando o expositor diz assim, não, eu estou cansado, eu preciso me descansar aqui, foi para o lugar errado. Não é no congresso, seria num spa. No congresso é para trabalhar. No congresso é para sair do camarim e ficar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer mais 15 palestras, com 15 grupos de pessoas que for parando e conversando. E não terminar e ir lá para o fundo e ninguém vê o ar da graça, senão na segunda palestra. Então isso não faz parte do Instruí-vos. O evento faz parte. Mas parece-me que as pessoas não estão entendendo que ali são ferramentas, não são o foco do holofote. Falar em holofote, uma vez até o pessoal ficou meio chateado comigo, o holofote, o salão com as pessoas lá, o auditório, sabe como é que chama? O centro de convenções, cheio de gente e tudo escuro. E a luz em quem está falando. Falei, não dá para inverter, não? Põe essa luz na turma, deixa eu ver a cara das pessoas. Eu preciso conversar com as pessoas, eu não vou conversar com o escuro. Pode ser 1.000, 3.000, mas eu converso com elas, olhando para elas, vendo a carinha, vendo as reações. Mas não, põe, e aí a gente não vê nada que fica aqui. Ó. Aí fala, não, é porque senão não dá boa filmagem. E eu com filmagem? Quando eu chego, tem um X assim no chão que eu tenho que ficar nele. Eu falei, gente, eu estou piado. Não, porque senão a câmera não pega. Aí eu com a câmera. As pessoas estão ali. Quer dizer que eu me afasto delas para a câmera me pegar? Em vez de me aproximar delas? Ah, mas quem está assistindo de longe? De longe. E os de perto? Aí eu estou colocando os de longe perto e os de perto longe. Veja, a estrutura, a forma está ficando maior do que a essência. Volto a dizer, é ótimo termos encontros grandes, acho excelente. Por quê? Porque você
torna mais proveitosa a palestra, que você fala com 3.000 pessoas de uma vez só, e você teria que ir em 300 lugares para falar com essas mesmas pessoas, o que talvez uma vida inteira não daria certo. Então é muito válido, sim. Mas o detalhe não é o evento, são os que estão ali para oradores. Precisamos até orar mesmo. Não, não é não. Não é. Sabe, Daniel, talvez a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Mas eu fico imaginando o Cristo. Será que ele quereria estar num camarim? O pessoal lá suando de calor e o camarim com ar-condicionado, laranja, banana, abacaxi, pão de queijo, óbvio, e tal. Você fica pensando isso. E aí vem a conversa de bastidor. Eu fui em tal lugar, não, falei para tantos. Aí você vai saindo assim meio de ladinho, né? Porque você fala, gente, eu não tenho leitura para isso tudo. Então, o instruir é fundamental. Mas nós não podemos deturpar. Eu vejo Jesus dizendo, eu não vi, eu vejo escrito o que ele disse. O Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Os lobos têm os seus covis, as aves os seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Eu fico imaginando o pessoal pregando nas catacumbas. Então, e o instruir-vos, não podemos perder a oportunidade de nos instruir, mas não podemos criar formalidade que distancia-nos do aprender. A formalidade, ela muitas vezes impõe. Quando você pergunta com que roupa eu vou, não é o samba, mas com que roupa eu vou, tem algo errado na história. Tem algo que não está batendo. Então, o instruir, a casa espírita, não é descontrole metodológico. É sim um controle metodológico, mas para favorecer e facilitar o entendimento da doutrina espírita. Então, não adianta eu ter o meio sem ter o conteúdo. Então, o instruir-vos veio depois do amai-vos. Ou seja, não perder a fraternidade, a proximidade, a amorosidade, para que se faça a instrução. Aprendamos juntos, em vez de alguém ensinar e outro aprender. Então, esse também é um objetivo da casa espírita. Não tem idade para começar, para terminar. Não tem o já sei tudo. A gente sabe tudo, de quase nada. Então tem um monte de coisas para saber. E a beneficência, que é o outro objetivo superior da casa espírita. Pressupõe que pessoas esclarecidas possam servir bem. E a beneficência, ela não está efetivamente ou não está somente naquilo que se faz. Ela está também no como se faz, no porquê se faz. Temos uma fala de Jesus, no Evangelho de Marcos, salvo engano, capítulo 10, salvo engano. Ele diz, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Veja que interessante. Jesus dizendo, dai antes esmola daquilo que tiverdes.
E o Espírito Emmanuel, comentando esse versículo, no capítulo 60 do livro Fonte Viva, ele diz: dar o que tem é diferente de dar o que detém. Dar antes esmola daquilo que tiverdes é diferente de dar antes esmola daquilo que detiverdes. O que nós temos e o que nós detemos. O que nós temos é o que volta conosco quando nós voltamos para o mundo espiritual. O nosso tempo, a nossa palavra, a nossa atenção, o nosso carinho, isso é nosso. E o que nós detemos é o que fica quando voltamos. A roupa, o bem material, a comida. Então, quando Jesus diz, dai antes esmola do que tiverdes, ele está dizendo, em outras palavras, dê de você primeiro, depois dê aquilo que você tem posse. É como se dissesse, você sabe o nome das pessoas que você está atendendo? Você perguntou a elas assim, como você se chama? Talvez não. Já chegamos e demos a cesta. E não sabemos nada sobre a pessoa. E ela também não sabe nada sobre nós. Por que não fazemos na moda mineira? Senta aí, um dedinho de prosa. Está aqui, ó, pega a sua comida aqui, vai comendo, nós vamos conversando. Não é conversar com quem está com fome também. E Emmanuel diz assim, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não está disposta a perdoar as ofensas e a servir diretamente, sem intermediários. Isso está lá no capítulo 60 do livro Fonte Viva. Há uma frase do poeta libanês, Gibran Khalil Gibran, que ele diz, vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Ele andou lendo os evangelhos, com certeza. É a mesma fala do Cristo. Vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. E a gente fica louco para se desincumbir da tarefa, né? Não, já está terminando o horário, ó. Vê lá que tamanho está a fila. Ainda tem muita gente? O que é nosso é o nosso tempo. Por que não dá-lo? Junto. O ato da beneficência, ele precisa ser precedido de vontade. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem, é a única mensagem, é um capítulo que só tem uma instrução, de um Espírito só. Nesse capítulo não tem instruções dos Espíritos, porque é uma instrução só e é um Espírito só. E o título da mensagem desse Espírito é o mesmo título do capítulo, Fora da Caridade não há salvação. E essa mensagem é assinada pelo Espírito Paulo de Tarso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no final do primeiro parágrafo, são só 2 parágrafos a mensagem. No final do primeiro parágrafo, ele escreve assim, não basta para servir uma virtude negativa, é preciso sempre uma virtude ativa. Portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, não fazer o mal é uma virtude negativa. É uma virtude que não tem atitude. Não faço o mal, quer dizer, já está bom. Agora, fazer o bem é uma atitude. Fazer o bem é uma virtude ativa. E ele diz que para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Não é fazer porque hoje é meu dia. Não, hoje é o dia de eu coordenar lá o trabalho, eu tenho que ir. Mas você não vai na campanha do quilo? Lógico que eu vou, eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar de mim? Veja, é preciso a ação da vontade. E Leon Denis,
no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Fazer por obrigação, o pensamento é mau. O bem é falso. Então a beneficência, ela não é só o ato material. Se olharmos a carta paulina, não essa do capítulo 15, a do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós veremos isso. Há um trecho em que ele separa claramente o ato material do ato sentimental. Quando ele diz lá, numa belíssima carta do tributo ao amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine. Se eu tivesse todos os dons, inclusive da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso eu aproveitaria. Veja, o amor é bom, não se ressente com o mal, não é invejoso, não se envaidece, não se ufana. O amor tudo ama, o amor tudo compreende. Então veja o que ele foi dizer: ainda que eu desse todos os meus bens, se eu não tivesse amor, nada disso, ou de nada disso, eu aproveitaria. Mostrando que a beneficência é o sentimento colocado na ação material. Isso é um objetivo da casa espírita. Não é quantitativar as coisas. Tantas cestas, tantas sopas, tantos... Não. É o contrário. Tantas quantas forem as pessoas. Olha, raramente eu vejo, aliás, eu nunca vi, ter mais gente do que a capacidade de servir. Quando você olha e fala, não vai dar, e no final, a última concha é a última pessoa da fila. E deu. Então a gente não quantitativiza o bem. A gente sente. Mas com um detalhe. Pois não, doutor Maria? Na epístola de Paulo aí que você citou, é citado separadamente, conforme o público, ou conforme a situação, a casa espírita ou não, tanto o amor ou a caridade. Será muito preciosismo só se usar a caridade porque está assim na tradução da Bíblia? Vamos lá. Esse trecho foi escrito em grego. A palavra caritas vem do grego caritatis, que significa amor. Então, traduzindo caritatis, foi um aportuguesamento da palavra estrangeira, que é reconhecido, caridade. Só que essa palavra significa amor. Por isso há traduções que trouxe o amor, há traduções que trouxe a caridade. E no texto que foi reproduzindo do grego koiné, passou-se a colocar, em vez de caritatis, phileo. E phileo é um dos amores. Temos ali esses amores epiteliais, o eros. Temos o amor de família, storgé. Temos o amor de transcendência a Deus, o ágape. E temos o amor da corresponsabilidade, o phileo. Daí a palavra filantropia. A palavra phileo significa amor entre pessoas para ajudar pessoas. Então, tanto faz colocar caridade ou colocar amor, as duas palavras significam a mesma coisa.
Só que para nós a caridade é o amor que se transveste em beneficência, que é o que no grego é o phileo, que é o amor da amizade. Por que a gente é filantropo? Porque eu trato como amigo. Por isso phileo, filantropia, phileo, amizade. E aqui abre um parêntese. Quando Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes, tu me amas? As respostas, a pergunta de Jesus, se olharmos no grego, é ágape. A palavra lá é ágape. E a resposta de Pedro é phileo. A segunda pergunta feita por Jesus, ágape. A segunda resposta dada por Pedro, phileo. A terceira pergunta feita por Jesus já foi phileo. E a resposta de Pedro foi phileo. Jesus não queria saber se ele amava como amigo, ele queria saber se ele amava na transcendência, e Pedro não entendia isso. E respondia phileo, phileo. Então, quando o evangelista João grafou no grego o evangelho, ele grafava a pergunta com a palavra ágape e a resposta com a palavra phileo. Só que para nós tudo é amor. Então fica, tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. Só que ele perguntava o seguinte, tu me amas transcendentemente? Amo amigavelmente. Foi a resposta dele. Pedro, amas-me transcendentemente? Não, amigavelmente. Tá bom, vai. Ama amigavelmente? Amo. Foi essa a resposta ali. Então, infelizmente, a nossa língua, ela reduz um pouco. Então, sim, se vocês pegarem as Bíblias com as traduções dos anos 70 para trás, vocês vão encontrar a palavra caridade. Se vocês pegarem as traduções cujas edições são mais recentes, a palavra amor. Porque significa a mesma coisa. O tradutor que foi lá do grego, ele trouxe caritatis ou phileo. E aí ele colocou na tradução. Então é basicamente isso, não há uma diferença, né? Agora vejamos na carta paulina, com caridade, né? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso eu aproveitaria. Aí mostra claro que caridade é diferente de doação. E normalmente, quando se fala fora da caridade não há salvação, o que o centro espírita desenvolve para atender a caridade? Doações. E Paulo está dizendo que caridade não é necessariamente doação. Porque ele podia doar os bens, mas se não tivesse caridade. O que é o caridade? O sentimento ali. E normalmente vem-se para as ideias materiais, sem os sentimentos. Vamos separar roupa? Vamos, chatice ficar separando esse negócio. Amanhã, olha, doando essas roupas, pelo amor de Deus. Isso não é roupa que se doe, não. Então leva para casa, costura e traga arrumada. Para que você vai criticar a doação alheia? Está vendo? Deu uma camisa aqui, ó, descosturada, ótimo, vai costurar. E pronto, faz da sua parte, então. Veja, isso é a falta da caridade. E vai lá, nossa, hoje é dia de ir lá fazer sopa, pelo amor de Deus, vou ver se eu chego mais tarde, porque já descascaram lá a mandioca, a abóbora, e eu chego mais tarde, já está pronto isso. Veja, Paulo, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, como na sua carta aos Coríntios, ele está dizendo que não adianta, se não tiver o sentimento. Então, se nós trouxermos esses 3 objetivos para as atividades da casa espírita, se nós vivenciarmos, atingirmos, vamos trocar a palavra de objetivo para propósito. Se os nossos propósitos de fraternidade, de esclarecimento e beneficência forem trazidos para as atividades da casa, estaremos vivenciando o Evangelho. Se eu estiver na palestra o propósito da fraternidade, da beneficência, o esclarecimento será típico do Evangelho. Se na atividade de beneficência eu levar o amor, aquela atividade é do Evangelho. Se ali no relacionamento com as pessoas, com a fraternidade amorosa,
trocarmos esclarecimentos, é evangelho. Então, se a casa tem atividades diversas, esses 3 objetivos, esses propósitos têm que estar presentes. É como se dissesse, tudo que se faz esclarece, ama e auxilia. Em tudo. A pessoa que está recebendo os que chegam, como recebi aqui hoje, uma belíssima mensagem, essa pessoa ali, ela tem que estar ali com amorosidade. Cada mensagenzinha vai um boa noite ou um boa tarde, um bom dia, mas um bom dia carregado de boa vontade. Se não distribuir mensagem e der um boa noite bem dado, fica melhor do que se der a mensagem e falar assim, seja bem-vindo. Por quê? Porque nessa atividade ela é importante. É a atividade do acolhimento. E aí, a atividade da palestra, a atividade do passe, a atividade mediúnica, a atividade da sopa que seja, da quentinha, do agasalho, quaisquer que sejam, é preciso perceber se há o sentimento. As pessoas que estão ali, por exemplo, fazendo o alimento, cozinhando ali a sopa que seja, qual tempero emocional estão colocando? É um tempero de fulana veio hoje, né? Fica aí um mês sem vir no centro, agora vem e ainda quer fazer o evangelho. Isso acontece em centros fora de Uberlândia. Aqui não. Que tempero estamos colocando ali? Qual é a fraternidade que está ali? Então são pontos que nós precisamos pensar, e são simples. São só 3 elementos. Essa é a casa espírita. E não interessa se tem muito trabalhador ou não. Emmanuel, me fugiu o número da questão, lá no livro Consolador. Só aproveita e leia o livro inteiro, né? Ele diz, o êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Veja a frase dele. O êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. E aí nós temos que nos perguntar, qual é a minha qualidade? Se eu tiver que fazer uma avaliação, se eu for exercer efetivamente a questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, conhecer-me a mim mesmo, como é que eu estou de avaliação? Será que a minha qualidade está boa? Que isso? Tempero uma sopa como ninguém. Beleza. E como é que está o tempero emocional? Está bom? Como é que está a boa vontade? Como é que está a alegria de perceber que você foi útil a alguém? Eu ouvia uma senhora comentando comigo que a filha dela está no Malawi, agora, lá no projeto Nação Ubuntu. E eu estive no Malawi há 2 anos, lá na Nação Ubuntu. E ela me relatou aqui, que a filha contou, algo que eu também vivenciei lá. Quando a caravana chega, no sábado, faz-se um almoço para as pessoas, um almoço aberto a todas as pessoas, não só as que estão no projeto. Normalmente são 300 pessoas, tem vezes que dá 400 pessoas. Esse almoço é feito pelos voluntários, os que estão na caravana. Vão lá, eles preparam todo o almoço, alguns voluntários de lá mesmo. As pessoas sentam, um salão muito grande, e os voluntários vão servindo
põe um prato para cada um, várias mesas, um prato para cada um, e vão passando voluntário, arroz, feijão, monta o prato ali e entrega. Entrega para a primeira pessoa, segunda, terceira. Enquanto a última pessoa não receber o prato, nenhuma delas começa a comer. Nenhuma delas. Isso não é regra. E há um detalhe. Normalmente, essas pessoas estão há 2 dias sem comer. Normalmente. E elas, não é a regra. Ninguém fala assim, está proibido comer. Pelo contrário, coma. Não, deixa eu esperar. É como se fosse assim, não é justo eu aplacar minha fome com os outros não aplacando. Vamos esperar um pouco. E aí, quando serve, aí eles começam a comer. E começa de trás para frente. Aí aquele último começou a comer, o outro viu, e assim vai. Isso é normal. Eu fui visitar uma casa no campo de refugiados, no Desaleca, e visitamos uma casa cuja mãe iria para o projeto Mães do Campo, que é um projeto voltado para as mães. Elas trabalham no campo, plantando, e a comida que planta vai para o projeto, e o projeto é para alimentar as crianças. São mais de 600 crianças. Não sei se já deve ter aumentado. E essas mães recebem um valor, $50 por mês, de padrinhos. Então, cada padrinho apadrinha uma mãe, e ele doa isso mensalmente, e essa mãe recebe esse valor. E essa mãe, antes de ir para o campo, se prostituía por R$2,50. Com vários filhos, para sustentar. E quando recebia os R$2,50? Porque normalmente não recebia isso e apanhava. E quando nós chegávamos à casa e dizia, a senhora vai para o projeto, é porque um padrinho apareceu. Então a gente podia levar uma mãe. E quando a gente chegava, essa mãe caía de joelhos, em choro, agradecendo. E várias vezes eu vi os filhos dizendo assim, mãe, a senhora agora não vai precisar fazer coisa ruim para a gente comer. E no ato que era chamada, já dava a ela $20, para ela já ter condição de comer. O primeiro mês, então, era 70, porque não dava para esperar um mês. Então já entregava no ato, para comprar os alimentos, e ela já ia no outro dia para o campo trabalhar. O fruto do trabalho ia para alimentar as crianças e os padrinhos pagavam. No dia que nós saímos, nós tínhamos 4 padrinhos, então dava para 4 mães. Dividimos em 2 grupos, aí eu cheguei de volta, o nosso grupo chegou de volta, e eu já fui justificando-me com o Wagner. Falei, Wagner, você desculpa aí, depois a gente vai dar um jeito, mas eu não dava para ser só 2, não. Tá bom, tá bom. Quantas? 9. Aí ele riu, falou assim, não, está tudo em casa. Eu fui 11. Ou seja, 20 pessoas. Não dava para ser 4. Depois nós passamos o resto do dia ligando para Deus e o mundo pedindo padrinhamento. Mas não podia deixar. E numa das casas que nós fomos, então, para a mãe, eu levei 2 pacotes de bolacha, nós levamos a equipe, 2 pacotes de bolacha. Demos um pacote para a mãe, para ela depois servir lá para os meninos. E era uma casa que tinha, salvo engano, 6 crianças, pequenininhas. Então eu fui dando 2 bolachinhas para cada uma delas. Eram 6 crianças. Quando eu cheguei em uma criança, ela não aceitou as bolachas. 2 bolachinhas. E aí eu falei, não, mas pegue a bolacha, é para você. Ela falou, não, essa bolacha não é para mim. Eu falei, não, eu trouxe para vocês. Ele disse, não. Essa criança devia ter uns 7 para 8 anos. Ela disse assim, eu não sou dessa casa. Eu não sou filho. Eu sou vizinho. E você trouxe as bolachas para essa família. 5 crianças, eu sou a 6ª. Mas não sou da família. Então eu não aceito. Porque senão eles vão ficar sem. Eu falei assim, não, você tem razão.
Virei de costas, pus as bolachas no bolso, dei uma voltinha e na hora de ir embora eu falei assim, vem cá, agora que eu vi que eu tenho 2 bolachas no meu bolso, essas são minhas, não é da família não, é que era para eu ter comido na vinda, mas eram 3, eu comi uma e sobraram 2. Você comeu? Eu comi sim. Você comeu? Eu comi, então eu aceito. Aí eu dei as 2 bolachas para ele. Ele chegou à porta e fez assim, vieram 2 criancinhas menores do que ele, as 2 irmãzinhas. Ele pegou a bolacha, dividiu, entregou uma para outra, dividiu de novo um pedacinho para ele, uma para outra, para outra. Ele estava fazendo um monte de caridade. 7 anos. Por isso que o pessoal não come quando distribui na hora. E eu perguntei a esse menininho, você comeu hoje? Porque a pergunta-chave é essa. Você comeu hoje? Ele falou assim, não. Você comeu que dia? Ele fez assim, anteontem. E não quis as bolachas. E dividiu as bolachas. Então, o Daniel me perguntou, a gente, quando vai lá, Simão, muda alguma coisa? Muda. A gente recebe uma aula. E vários outros exemplos eu poderia contar para vocês desse aspecto da beneficência. Vários. Eu disse a um deles, ao Patrick, falei, Patrick, eu fico pensando aqui, para a gente vir aqui no Malawi, à época a gente tinha que ir para a Etiópia, dormia na Etiópia, pegava um voo para o Malawi. Antes dava para ir direto, né, para a África do Sul, depois Malawi, mas da Etiópia o voo, então saí, tinha que dormir uma noite na Etiópia, no outro dia cedo pegava o voo para o Malawi. E aí eu falei, Patrick, será que se em vez de virmos aqui, nós pegássemos o dinheiro que nós gastamos com a passagem? Porque um outro aspecto, lá tudo que a gente gasta, tudo que a gente consome, nós é que pagamos. Então a gente vai para o projeto, mas nós pagamos a comida, a água, tudo está lá numa contribuição, porque nós não podemos ir lá fazer turismo na miséria, ainda ser abastecido com recursos das doações. Então cada um paga a sua despesa de viagem, ia lá, dorme no alojamento, banho de caneca, uma água fria muito gostosa, mas aí você vai lá no fogareiro, ferve a água, traz a água, põe ali no chão, canequinha, se quiser água quente. Agora, se não quiser água quente, tem água encanada, fria, né? Você abre e toma na água fria, não tem problema. Mas o pessoal gosta muito de usar o banho de caneca, porque a gente vai lá no mês de maio e junho, é um frio danado, né? Então o pessoal faz isso. Então, lá, é assim. E conversava com o Patrick, dizendo, Patrick, será que não seria mais interessante se em vez de virmos aqui, gastarmos esse dinheiro, nós darmos esse dinheiro? Vocês receberiam, nós éramos 15, né? Então dava um bom dinheiro para vocês. Ele disse, você está enganado, Sr. Simão, estamos chamando de Sr. Simão. Você está enganado, Sr. Simão. A vinda de vocês aqui é muito importante para nós, por 2 motivos. Primeiro, que vocês nos veem, porque nós somos desconhecidos do mundo, ninguém nos vê. E aqui vocês chegam e estão nos vendo, conversando olho no olho, tocando a gente, nós tocamos vocês. Então nós nos sentimos vistos. E segundo, é porque vocês podem ir lá para fora e dizer que o recurso que os padrinhos doam realmente vem para cá, realmente está aqui, contribuindo com essas pessoas. Tá bom, convenceu. Ser visto. Agora imaginemos as pessoas que nós atendemos no centro. Será que elas são vistas por nós? Ou só são atendidas? Porque lá ele pergunta o nome da gente, quando a gente vai ser para ele, como é que você chama? Como é que chama seu pai? Como é que chama sua mãe? É assim que eles vão nos perguntando. Você tem quantos filhos? E aí, pergunta para eles também. E a alegria deles é quando eles falam assim, oh, você vai lá no campo? Vou. Você vai na minha casa? Vou. Então está aqui, ó, minha casa é aqui. Aí ele desenha lá mais ou menos, não tem número, não tem nada. E a gente, quando vai, ele fala assim, estava te esperando. Estava mesmo. Quando comem, carvão com açúcar.
carvão com açúcar. Fazem carvão de palha de milho, os tubetes, põe na panela, derrete com açúcar. E é o que come. Quando falou assim, comi uma vez hoje. Eu visitei uma casa. 1,5 metro por 1,5 metro é a casa. Quer dizer, não caibo deitado lá. E aí era uma rede, a mãe e 2 filhos na rede, um fogareiro no chão. Não é chão de terra batida, não, é chão de terra fofa. E ali era a casa, 1,5 metro por 1,5 metro. E eles nos ensinando. Cantando, chega na machamba, na fazenda, na lavourinha lá do plantio, na horta, elas recebem a gente cantando. Vira o regador, vira o balde e começa a bater e cantar, porque nós estamos lá para visitá-los. Então, esse sentimento é que é o aspecto caritativo, que a gente aprende com eles. Também leva algumas coisas, ensina algumas coisas. E nós fomos conversar sobre o Evangelho lá. Por isso que a caravana chamava Caravana do Evangelho Vivo. Caravana do Evangelho Vivo. Porque era puro Evangelho, na prática. E na maioria deles, para conosco. Deles para com eles. Um irmãozinho dando banho na irmãzinha, ele devia ter uns 8, a irmãzinha uns 4. Sei lá, uns 6, a irmãzinha uns 4. A água suja da bacia. Sujinha. Aquela... Lado de fora, chão de terra, a bacia lá no chão, agora já água meio sujinha. Mas tá bom, deu banho na menina, frio. E ele não tinha toalha. Aí ele tirou a camisa e abraçou a irmãzinha com a camisa dele, para enxugá-la. Pegou a irmãzinha, para não pisar na terra, porque tinha acabado de tomar banho, e saiu carregando e a colocou dentro de casa, que era chão de terra. Não, mas ela estava colocando dentro de casa. Veja o que é o senso da amorosidade. Mas há uma diferença, a terra ali do quintal com a terra de dentro de casa. Dentro de casa, mineiramente falando. E ele a carrega com dificuldade, põe lá no chão. Então, veja que a gente pode até falar, mas que coisa ilógica. Não, que coisa muito lógica é essa. Que a gente aprende. Então, isso tudo, desculpe eu contar, porque eu me lembrei, o Daniel perguntou, eu fui me lembrando desses fatos. Para a gente perceber o que é beneficência, deles para com eles. De nós para com eles, talvez não tenha sido. Talvez tenha sido dó, pena, para ver se com isso a gente desenvolve a compaixão. Porque pena não é a mesma coisa de compaixão. Dó não é a mesma coisa de compaixão. E a alegria deles conosco. E aquela mãe chamada e a vizinha vendo não foi chamada, a vizinha batendo palma e gritando como se ela tivesse sido chamada. São mais de 2.000 mães. Na época nós tínhamos 200 só, conseguindo na machamba. Mas eram mais de 2.000 que estavam nessa situação. Então, assim, por isso que o projeto chama Mães do Campo. Né? As mães do campo de refugiados e as mães para o campo de trabalho para as crianças. E para se ter uma ideia, 2,50 é o que elas recebiam, reais. 250 vivia-se bem. E aí diz assim, quanto você ganha? Não, pergunta assim, quantas vezes você come por dia? 3 vezes, ou você ganha bem. A lógica é quanto se come por dia. Se comer uma vez por dia é um bom salário. Se comer 2, se comer 3. Então a pergunta é, nós perguntamos aqui, quanto você ganha? Lá não, quantas vezes você come? Por dia. Então vejam, esse ambiente é o ambiente que, por isso que chama-se fraternidade sem fronteiras. Porque as fronteiras somos nós que criamos.
Fronteira geográfica, a gente transpõe. Fronteira geopolítica, não se transpõe. Fronteira de religiões, fronteira de ideologias. E a fraternidade não pode ter fronteiras, nenhuma. Então o centro espírita, no aspecto beneficência, não pode ter fronteiras. A caridade, ela não tem religião. Ponto. A caridade não é para espiritizar. Não é para fazer uma kardecese. É para servir. Ponto. Servir. Quer ler o Evangelho antes? Leia durante. Serve a comida e leia o Evangelho. Ah, mas aí eles não vão prestar atenção. Antes também não. Estão prestando atenção na fome. Deixemos de cobrar ingresso para sermos úteis. Muitas vezes o ouvir o Evangelho é um ingresso que está sendo cobrado. E várias das pessoas, talvez, que estão ali, são até ateias. Elas estão ali porque estão precisando. E a beneficência não pode aviltar ninguém. Ninguém. Quantas vezes nós vemos campanhas de Natal, por exemplo, filmando as pessoas recebendo as cestas básicas? Já estão aviltadas pela natureza da vida. E ainda tem que expor as suas necessidades para todo mundo. E aí filma. Fotografa entregando. Fotografa a pessoa assim, recebendo a cesta com o outro do lado, fotografando. A caridade está longe. Está muito longe. Muito longe. Para a gente encerrar a ideia, eu disse isso numa live domingo passado. Atrasado. Atrasado. Não sei. A caridade efetiva é quando a pessoa que a pratica nem percebe que praticou. É aquilo que Jesus disse, que não saiba a vossa mão direita o que faz a outra. Que não saiba a vossa mão esquerda, a vossa mão esquerda o que a direita faz, ou vice-versa. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer para a pessoa que nem ela deve saber o bem que ela está fazendo. Porque as duas mãos são da mesma pessoa. Não saiba a tua mão direita o que faz a outra. Jesus não disse assim, não saiba a mão direita do outro o que está fazendo a sua. Então não é que não se deve mostrar a caridade, o bem que se faz, é que não se deve sentir-se muito bem porque fez o bem. Enquanto eu estiver sabendo o bem que eu faço, a caridade não é verdadeira porque a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. Mesmo que eu não conte para ninguém e chegue em casa e vou dormir o sono dos justos. Hoje eu servi as pessoas, hoje eu fiz o bem. A mão direita está sabendo o que faz a esquerda. Mas quando fazer o bem for algo tão natural, que a gente nem se recorda do bem que fez, a mão direita não está sabendo o que faz a outra. Ninguém de nós aqui conta quantas vezes nós respiramos, conta? Vocês contaram quantas vezes respirou hoje? Contaram quantas vezes o coração pulsou hoje? E isso aí é vital. E a gente não conta. Se eu perguntar para vocês quantas boas ações vocês fizeram hoje, aí vai ser assim, nenhuma. Contou. Quando fazer o bem for tão comum que a gente nem presta atenção, como um pulsar, como um respirar, aí a mão direita não sabe o que faz a outra. Porque o bem Jesus pediu para mostrar. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Não é mostrar o autor nem o atendido,
a mostrar a obra. O que não é conhecido, não é sabido. E Jesus pediu para mostrar. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus e não ao autor. E aí foi que ele diz logo em seguida, que a tua mão direita não sabe o que faz a outra. Ou seja, mostra a obra, não se mostre nem para eles e nem para você mesmo. Esse é o trabalho do Evangelho no Centro Espírita. Servir. Ser útil. E buscar ajuda se precisar também. Deu uma ideia? Mas eu acho que dá, viu? Eu acho que vale a pena para a gente sair de lá aprendendo uns trem, viu? Vale. Reencarnando, para todo lugar a gente aprende, né? A gente merece. Tem muita coisa boa lá, muita coisa boa. Tem um professor lá, ele cuida de um monte de criancinha na escola dele. Não recebe um centavo de ninguém. E ele escreve lá, o quadro é um pedaço de madeira na parede, que escreve com carvão, depois ele vai lá, passa água, escreve de novo, os meninos sentam no chão e a aula está saindo. E eu fico vendo aqui professor brigando porque não tem microfone. Tem que me dar microfone. E o outro lá está vendo se acha carvão para poder escrever. E está lá dando aula. Tem muita coisa boa, gente. Muita coisa bem feita. Muita coisa bonita de se trabalhar. Meninos vindo dos Estados Unidos, do grupo dos Mormons, de 12, 13, 14 anos, eles vieram, era férias escolares, férias de verão, eles vieram para construir o galinheiro. Quando fala galinheiro, leia-se assim mais ou menos 300 metros por 300 metros. Vieram os meninos. Ficaram lá uma semana, foram embora, chegou outra turma de menino. Ficou uma semana, foi embora, chegou outra turma de menino. E esses meninos da igreja dos Mormons construíram o galinheiro. A gente vê muita coisa. Muita coisa. O pastor deles lá, enquanto ele estava lá, falou, não, eu cozinho para todo mundo. Ele fez questão disso. Né? Então, assim, tem muita coisa bonita para ver. Você tinha levantado a mão? Até na casa espírita, e eu queria saber, não sei se é só na casa espírita ou em outras doutrinas também, religiões, no pós-pandemia. Os frequentadores, por exemplo, parece que a gente tem a sensação, cadê eles? Assim, entende? Diminuiu bastante, é uma impressão minha, ou o que você fala sobre isso? Assim? Porque, na época, os estudos online, tantas lives, foram muito importantes, né? Eu acho que veio um novo trabalho das pessoas e nós ganhamos muito com isso, né? Encurtou distância. E hoje também, pós-pandemia, isso é uma pergunta minha, né? Eu sinto falta de ver, gente, o que está acontecendo? O sofrimento diminuiu? Entende? Ou, assim, é essa a minha pergunta. Eu vou te ser muito sincero. Eu sou sincero em tudo que eu falo mesmo. Não vejo problema nisso. Não vejo nenhum problema. No nosso caso lá, o público não diminuiu. Pelo contrário, a casa está abarrotada do mesmo jeito, que a casa é pequena, é fácil de abarrotar, né? Qualquer meia dúzia enche. Mas eu não percebi isso. O que nós ganhamos em termos tecnológicos, por causa do processo pandêmico, talvez não está sendo considerado. Eu estou vendo aqui que eu estou ao vivo aqui para 300 pessoas. 100 e pouquinho. Mais as que estão aqui. Então não diminuiu o público. Poderia, mas ela está talvez fazendo algo muito importante para ela, com um olho no peixe e outro no gato. Então, veja, a gente tem que ter um pouco de cuidado nesses aspectos.
É importante a convivência? É, lógico que é importante. É importante interagir? É. Agora, com os que estão presentes. Os que não estão, talvez não estão sentindo essa necessidade. Mas estão lá, estudando, coladas. Eu falo lá na casa espírita, a nossa casa, o salão cheio, 70 pessoas, lota. Né? Então, ok. Mas quando eu faço uma live, são 800 pessoas. Então, veja, se eu estou olhando o público, o outro está muito maior. Mas não é isso que se colhe. O que eu acho que não seria interessante é os trabalhadores trabalharem em home office. Isso eu já acho meio complicado, né? Os trabalhadores fazerem reuniões mediúnicas online, tenho minhas dúvidas. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas tenho minhas dúvidas. O ser coletivo está comprometido, né? A gente tem que entender que, isso aliás quem fala é André Luiz, as verdadeiras urgências dispensam quaisquer previdências. Isso é o que está lá no Conduta Espírita. Verdadeiras urgências. Na pandemia eu até achava que se conseguisse algum trabalho online, ok. Mas já está aqui todo mundo se reunido, não vejo por que certas atividades seriam online. Reunião mediúnica online, né? Eu não conheço um Google Meet espiritual, né? um streaming espiritual, eu não conheço, né? Mas questionável. Sopa virtual é meio difícil. Campanha do quilo virtual, mesma coisa. Agora, uma palestra, não vejo problema nenhum, por que não? A gente põe a palestra simultaneamente aqui presencial e transmitido, o pessoal não vem, mas o importante é eles virem ou eles assistirem, estar acompanhando. Mas aí eles não tomam o passo, mas nem todo mundo que vem para a praça, vem para escutar a palestra e vai embora. E tem uns que não vêm para escutar a palestra, vêm para tomar o passe e ir embora. E já deixa para chegar no final, que já pega o passe no embalo. E nem por isso vai deixar de tomar o passe. Né? Então, acho que a gente tem que... Não precisamos nos ater muito nisso, não. Sinceramente. Estou sendo muito, muito sincero. Né? Eu não acho que é por aí, não. E eu não sei, eu vejo aqui num sábado à tarde, isso aqui para mim está cheio. Né? É um sábado à tarde. Né? Então, assim, não vamos nos preocupar muito com isso, não. Eu vou voltar à fala emanuelina, né? O êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Mas se a gente tiver a qualidade de levar uma palestra às pessoas, por que não levá-la? Né? Então, sinceramente, eu não me preocupo com isso, não. Eu não sei se, sinceramente, para mim, tanto faz falar para 1, 2, 3, 4 pessoas ou 3.000 pessoas, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Eu não aumento o entusiasmo ou diminuo o entusiasmo em função do tamanho do salão, do tamanho do público. Não muda nada. O entusiasmo está no assunto. Né? Então, tranquilo, não se preocupa com isso, não. Né? Vou falar bem mineiro. Deixa disso, boba. Toca. O que tem? Online ou presencial? Olha, se der para fazer online, faça. Se der para fazer presencial, faça. Não tem problema nenhum. Nós temos lá um estudo do domingo, às 6 da tarde, estudo o Evangelho, então, sei lá qual capítulo de Mateus nós estamos estudando lá. Tem lá umas 6, 7, 8 pessoas que estão lá na mesinha estudando e tem a TV aqui com mais umas 12, 13, gente do Japão, dos Estados Unidos, não sei de onde, está lá estudando conosco. Eu acho super válido isso. Tempo real, ali, interagindo, fazendo perguntas, explicando, e está lá conosco. Né? E outro dia até estava observando, tinha 2 pessoas do nosso grupo lá que estavam também online. Né? Falei, não deu para vir, né? E daí? Vai que chegou visita em casa, vai que tinha que olhar lá o menino, não sei o motivo, mas estava estudando, né? Então, acho super válido isso. Né? O ensino à distância... eu acho que materializou uma fala que atribuem a Leonardo da Vinci. Em tese, ele teria dito que para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Então, um trabalho online, um estudo online, é do lado de dentro, está todo mundo junto.
só não está perto, mas está todo mundo junto. Eu tenho cá minhas dúvidas se Jesus não ia usar uma rede social se ele não estivesse por aqui. Ele usou todos os recursos que ele tinha na época. Veja, o trabalho de Constantino Haldiv, né, da transcomunicação, está aí, ó, funcionando. Está tranquilo, não vejo dificuldade nenhuma, não estou sendo irônico, não, eu estou sendo verdadeiro. Para mim está tudo bem, está tudo certo. Online, offline, presencial, está tudo certo. Né? Para quem, antigamente, o estudo à distância era Instituto Universal Brasileiro, né? Está ótimo hoje online. Oi, André. Você falou a questão aí, a gente sabe que a ciência está cada vez evoluindo e vai continuar evoluindo, né? Essas novas questões, por exemplo, fertilização in vitro, clonagem, essas respostas para as coisas que vão vir ainda, serão provavelmente as orientações trazidas através dos médiuns, novos... O que você acha sobre isso? Veja, o fato de acontecerem significa que são reais e significa que é possível. Então, o fato das conquistas aparecerem já está determinando que são válidas. Agora, o que nós podemos buscar no pensamento espírita? A ética aplicada, só isso. Qual é a utilidade, qual é a respeitabilidade e a aplicabilidade. Agora, o fato em si já mostra que é possível porque já está sendo feito. Então, veja, a fertilização in vitro, o que tem antidoutrinário? Nada, porque não tem nada na doutrina falando disso, só pode ser antes se tiver algo aqui falando e eu falando o contrário. Agora, o que se pode observar nisso? Bom, é para fazer o quê? Uma linha de produção? É para fazer um melhoramento genético? Aí sim, são questionamentos que você pode usar a ética derivada do conhecimento espírita. Qual é a ética derivada do conhecimento espírita nesse assunto? A lei é natural e aplicável. Eu não preciso criar mecanismos de melhoramento, porque vai ter um problema de todo jeito. Né? Então, é só essa questão que se aplica. Agora, o conhecimento em si, cada vez mais vai evoluindo e vai acontecendo. Né? Veja, as curas de diversas doenças que no passado era motivo de morte. Hoje não é motivo de morte mais. Quer dizer, então, que o homem venceu Deus? Não. Quer dizer que daquela doença não precisa morrer mais. Ok, está tudo certo. O fato de no passado a idade média ser 35 anos, hoje a idade média ser 72. Quer dizer que brincamos de Deus, aumentamos a vida? Não, melhoramos as condições físicas, alimentares e etc. E o corpo vive mais. Ótimo. Vem espírito que aproveita melhor esse tempo do corpo. Então não há contrariedade nisso. Né? A gente sempre tem que olhar qual é a ética derivada do conhecimento espírita. A ética derivada se aplica em qualquer época. Agora, o conhecimento em si, ele pode ir aparecendo coisas novas. Deu uma ideia? Tranquilos? Tranquilas? Podemos ir para assim seja? Tranquilos? Agora é em casa, né? O lanche agora é em casa. Tranquilo, então. Eu agradeço, né, o convite que me foi feito, né, a Beth me fez o convite. Está certo que ela fez o convite assim um pouco brava. Que ninguém nos ouça. Eu vim a Uberlândia para um trabalho profissional, numa data, não lembro que dia. E eu teria que ficar aqui, dormir aqui. E uma pessoa do meio profissional ficou sabendo que eu viria e que eu dormiria aqui e disse: irmão, já que você vai dormir, você tem algum compromisso profissional? Eu falei: não tenho. Você poderia falar lá no centro? Ué, lógico, eu estou em Uberlândia, vou dormir em Uberlândia, não tenho nada de compromisso que me levasse a falar não. Suponhamos que eu tivesse uma reunião profissional, eu diria: olha, não vai dar porque eu tenho uma reunião no mesmo horário e tal. Mas eu tinha a liberdade. Então eu falei: não, tudo bem, né? Posso, claro. E aí marquei a palestra. E, como eu sempre faço, eu publiquei, eu avisei que, né, da palestra aqui, porque as pessoas me pedem. Aí a Beth falou assim: uai, você aceita convite, mas os meus não, né?
né? Aí eu falei assim, Beth, é porque eu já estava em Uberlândia, eu estaria mesmo em Uberlândia e tal, mas tudo bem, nós vamos trabalhar, né? E aí marcamos para hoje, e já estou marcado para fevereiro, março, porque a outra pessoa, por União e Amor, você marcou, né? Aí já estou indo lá, março no Obreiros do Bem, ou seja, vamos embora, né? Não quero ser motivo de encrenca para ninguém, né? Então foi a hora que ela me mandou a mensagem, eu pensei, que eu vi assim no WhatsApp, Beth, né? Eu falei assim, vai me cobrar. A hora que eu fui ler a mensagem, educadíssima, né? Mas no final estava assim, pois é, né? e vim com alegria, né? E sempre venho com alegria. Tendo oportunidade, para mim é uma alegria. Eu falo que eu devo muito aos centros espíritas o fato de eu conhecer um pouco da cidade de Uberlândia, porque eu venho aqui da época que não tinha GPS, e eu falava em centro e tudo quanto é canto, então eu vinha pelas referências, é a rua tal, mas você vê, eu tal, vai no lugar, e eu fui aprendendo, hoje eu rodo aqui para todo lado, né? Eu só já sei assim, é perto do centro tal, então eu sei achar, então eu devo muito aos centros espíritas aqui, o meu senso de localização em Uberlândia, né? Muito bom mesmo. Hoje, por exemplo, vim sem GPS para cá, tá vendo? Né? Então é tranquilo, só a primeira vez que eu vim daqui, que mudou a mão, que antes podia vir para cá, depois só virou para lá, eu dei uma erradazinha, né? Mas aí eu aprendi, vou para Tupi, desço essa aqui e pronto, né? E assim eu fui aprendendo. Então eu devo muito a isso, passei a gostar da cidade de Uberlândia por conhecer a cidade a partir do centro, então tem que agradecer mesmo. E sendo possível eu venho, gente, patrocínio aqui é um pulinho, venho sim, tá? É que nem sempre eu consigo, realmente tem hora que não consigo mesmo. Mas muito obrigado, né? Desculpe-me se porventura eu não abarquei o tema na forma que vocês esperavam, e de uma outra oportunidade a gente troca mais ideias, se assim quiserem, ok? Deus abençoe a todos nós, tenhamos uma ótima semana, né, que começa amanhã, que seja uma semana produtiva, e se Deus quiser correr, tudo bem, né? Deus lhes pague por essa paciência, por esse carinho, e até uma outra data, né, Beth? Até uma outra data, se Deus quiser. Eu ganhei uns trenzinhos. Aí tem rosca da Beth ainda? Agora eu que vou falar igual o Simão. Quer dizer que pro Simão tem. Quer dizer que pro Simão tem, então. E nós não. Simão, talvez você possivelmente não saiba que a mão direita faz a esquerda, mas nós sabemos muito bem o bem que você nos fez essa tarde. Então, muito obrigado. Deus te pague. Tenha um bom regresso. E agradeço a presença de todos vocês. E a gente encerra agora com uma prece para retornarmos para os nossos lares ou afazeres, todos nós que os temos. Agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que possibilitou esse encontro fraterno, de casa, entre amigos, conversando com Jesus ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela visita. Obrigado por estar sempre, a visita presente, embora tantas vezes não o sintamos. Mas hoje, certamente, todos nós o sentimos um pouco mais perto de nós. Que ao sairmos daqui, doravante, tenhamos o Senhor sempre dentro de nós, para a nossa semana que se inicia, para os dias que se iniciam e para todos os dias. Que assim seja hoje e sempre. Obrigado.